Abra sua Bíblia, sentadinho como você está, no primeiro livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, da primeira carta. Essa pregadora de quarta-feira, estou achando que é a irmã Beth. Não é não? Não sabe nem quem é, né, irmã Beth? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira, gente. Primeira. Desculpe. Primeira carta, capítulo 2, versículo de número 15. Deus me deu essa palavra tem alguns dias, e eu venho meditando nela. A gente vai amadurecendo, né, um sermão, a gente lê um pouquinho, depois vai lá, faz um apontamento, ora, e até que aquilo amadureça na nossa mente, para a gente conseguir passar. E Deus tem falado muito ao meu coração nessa palavra, porque às vezes nós vamos ler o texto, só uma introdução. Às vezes a gente percebe tantas coisas acontecendo. Essa palavra ela é um resumo de uma reflexão que eu vinha fazendo em cima do comportamento, às vezes, de alguns crentes. Comportamentos não muito legais, comportamentos um pouco indignos da fé cristã. E um dia eu falei com Deus, por que será que as pessoas passam tanto tempo na igreja e têm assim, atitudes e comportamentos tão difíceis, às vezes não colabora para que a vida cristã ela seja saudável como Deus gostaria que fosse. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre a importância de se viver uma vida espiritual, de sermos mais espirituais. E Deus começou a me mostrar que, na verdade, determinados comportamentos que a gente tem são da nossa natureza carnal, que a nossa natureza carnal, humana, ainda fala muito forte, e às vezes nós agimos, falamos com essa natureza. E Deus está nos chamando nesse tempo. Eu sei que nós estamos assim, vendo muitas coisas acontecer no mundo, graças a Deus, porque para nós sinaliza a volta do Senhor Jesus. Ouvir alguém falar que Jesus está voltando é maravilhoso, alegra o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado com a vida espiritual da igreja, porque a gente olha para a igreja e a gente parece que não consegue ver. Eu lido com igreja toda semana, a gente vê igreja todo dia, a gente respira a igreja, a nossa vida é igreja, e a gente percebe assim, meu Deus, como é que Jesus vai voltar? Sabe, que igreja Jesus vai levar? Porque nós vimos tanta ausência de espiritualidade, mas de uma espiritualidade real, de uma espiritualidade que nos leve a gente conviver bem com as pessoas, amar as pessoas, tratar bem, enfim, que vai corresponder em todos os aspectos. E Paulo escreve essa igreja, que era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja espiritual. Eu queria ser membro dessa igreja, porque para quem gosta de reteté, de movimento, essa era a igreja para você ser membro, a igreja de Corinto. Porque era uma igreja que tinha todos os dons. O que mais tinha nessa igreja era profetas. Era gente usada, era gente cheia do poder. Não é verdade? Ou igreja avivada era essa igreja aqui. Mas foi uma igreja que trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo, porque apesar de ser uma igreja que tinha todas as operações dos dons espirituais no meio dela, que tinha profetas, que tinha as manifestações dos dons do Espírito, era uma igreja que se dividia em 3 grupos. O grupo dos espirituais, o grupo dos carnais e o grupo dos naturais. O natural, ele está virando carnal. Porque o natural é aquele que relativiza tudo. É aquele que diz assim, nada a ver, o que tem? Não é bem assim, pensando bem. Se você for pensar bem, se ele for estudante de teologia, então, meu Deus do céu, ele quer conjecturar com você. Ele quer dizer para você que o que você está vendo não é bem assim. Você pode ver numa outra ótica. O carnal já diz, o carnal ele vive na carne. Ele vive para a carne, ele vive para fazer a vontade da sua própria natureza humana. E os espirituais eram 3 grupos. Paulo vai falar no versículo 15 do primeiro grupo, que eu vou classificar aqui, que é o grupo dos espirituais. E ele vai dizer, mas o que é espiritual discerne bem tudo.
e ele de ninguém é discernido. Eu quero ser um crente espiritual. A nossa luta é para conseguirmos alcançar uma vida espiritual que verdadeiramente agrade a Deus. Eu pensei muito e lutei muito com Deus, porque parece uma mensagem atípica de domingo à noite. Mas eu sei que também não dá para ficar escolhendo que mensagem eu vou pregar e que dia. Não, essa aqui é domingo à noite, essa aqui é quarta-feira à noite, essa aqui é no tal dia. Não pode fazer isso. Deus nos revelou, tratou o nosso coração, a gente vai trazer no dia que Deus está nos permitindo. Mas o convite do Espírito Santo para nós nesta noite é sermos mais espirituais, é nos levar a uma dimensão espiritual além. Eu penso, quando alguém olha para alguém de cara feia, quando alguém suspeita mal de alguém, quando alguém acha que alguém pode fazer alguma coisa de errado, quando alguém suspeita da conduta de alguém, por exemplo, quando eu saí de casa agora, eu falei, toda vez que eu vou vir pregar domingo aqui à noite, eu venho de calça, eu venho mais despojada que possível, porque eu pego condições para chegar aqui, eu venho cortando o subúrbio. Eu falei, não, hoje eu vou arrumada, vou bem arrumadona, eu não quero nem saber, BRT cheião, todo mundo olhando para mim, eu super cheirosa, perfume bom aqui. O pessoal olhava assim, eu com licença, eu estou toda de Jesus aqui hoje. E eu falei, não, eu vou arrumadona, não quero nem saber, vou ficar suspeitando mal de ninguém. Porque vai o cara olha para mim, o que essa mulher está fazendo? Vou roubá-la, né? E eu falei, não quero nem saber. Hoje o bandido vai se dar mal, porque Deus vai me dar livramento. E aí, por que será que a gente suspeita mal das pessoas? Por que será que a gente acha que as pessoas são capazes de fazer alguma coisa? Por que a gente vive em guerra? Porque não temos sido espirituais à maneira que Deus gostaria que fôssemos. Paulo vai falar para essa igreja que o espiritual, ele discerne bem tudo. Ele tem o poder de discernir as coisas, de entender as coisas. E o que é ser um crente espiritual? É a qualidade de se viver no espírito. É a qualidade de se desenvolver a vida espiritual no campo do espírito. É conseguir se desprender de tal maneira de tudo aquilo que envolve-nos aqui. É tão bom olhar para a vida e não saber, daqui a um mês, o que vai ser da nossa vida, porque a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Porque nós vivemos tão ansiosos e tão preocupados e tão atarefados, que isso nos faz perder a espiritualidade que Deus gostaria que estivéssemos. Por que os nossos cultos não são tão fervorosos? Porque a gente não consegue chegar espiritual nesse lugar. A gente passa o dia inteiro tão envolvido com as coisas da própria vida, que a gente não consegue desenvolver uma vida espiritual que transcende a vida comum. E nós nos acostumamos com aquele culto e com aquela liturgia, com aquele jeitinho de ser, de sempre. Deus quer nos levar a uma dimensão, eu não estou dando aqui uma de David Ong-Shu, mas a uma dimensão muito superior que a gente pode imaginar. De tudo que a gente viveu no espiritual até hoje, o Espírito Santo está nos dizendo, ainda não é nada. Eu quero que você transcenda, eu quero que você vá além, eu quero que você seja mais espiritual, é além do material, é conseguir ser além do carnal, é conseguir ser além do natural, sabe? A vida, e o que o diabo também quer, é que nós nos tornemos cada vez mais naturais, cada vez mais relativos. Ah, não, tudo bem, vou para a igreja, vou chegar lá, vou cantar, vou vir embora, marquei ponto, estou aqui, viu, pastor? Não! Deus, ele está nos chamando a um comprometimento, a um compromisso de conseguirmos ser além do que nós temos sido até hoje, de conseguirmos romper com essa espiritualidade medíocre que eu e você temos vivido até hoje, porque ela é medíocre demais. E aí a gente fica feliz com os acontecimentos no mundo, que Jesus está voltando muito bem, mas quando eu olho para mim, eu estou tão terrena, eu estou tão terráquea, eu estou tão envolvida com tudo isso aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir ouvir o som da trombeta soar. Porque eu preciso estar espiritual o suficiente para estar sensível, não só pelos acontecimentos, mas à vontade de Jesus para uma igreja que ele vai vir buscar. Viver isso. E como nós estamos ainda muito agarrados a isso aqui, muito voltados para isso aqui. Viver espiritualmente é viver no espírito.
A palavra espírito, ela vem do grego pneuma, vento, fôlego, ar, inspiração. E existem várias referências na Bíblia que eu estou falando de espírito humano, eu não estou falando de espírito santo, não. Estou falando de espírito humano. Jó vai fazer referência ao espírito humano, ao espírito como inspiração, no capítulo 32, no versículo 8. A Bíblia também vai fazer referência ao espírito, e Jesus vai fazer referência a isso, em Marcos 14, 38, quando lá no Getsemane, Jesus, naquela situação de dor, naquela situação de angústia profunda, tão profunda, que Jesus sofre de um fenômeno chamado hematidrose, que é um fenômeno que o ser humano tem no mais alto nível de depressão. Quando um ser humano chega num nível muito alto de depressão, o ser humano ele pode sofrer a hematidrose, que é suar sangue e água. Jesus sofreu esse fenômeno pelo alto nível de depressão e de angústia que ele estava. E ele olha os discípulos dormindo, e ele diz: não podeis vigiar 1 hora comigo? Na verdade, o Espírito está pronto, o Espírito está sempre pronto, o Espírito quer ser espiritual, o Espírito quer estar pronto para entender os propósitos de Deus. Mas Jesus lamenta no segundo momento e diz: mas a carne é fraca. Eles conseguiram deixar a carne vencer de uma tal maneira que dormiram, o momento que mais precisaram do mestre. Você acha mesmo que Jesus vem buscar uma igreja que está adormecida, que não consegue vencer a sua própria natureza, que não consegue ser espiritual? Quando eu falo da gente ser espiritual, não é você andar igual uma alma penada por aí, não é isso, não é você andar por aí igual um doido, não. Mas eu tenho saudade do tempo em que nós éramos chamados de fanáticos, pastor Paulo, porque nós éramos fanáticos de verdade. Eu cresci ouvindo essa palavra, nunca mais ouvi ninguém chamar a gente de fanático, porque é tão legal ser crente, tá tão legal ser cristão, tá na onda, tá na vibe, o negócio é ser evangélico, que ninguém mais se importa, a gente não incomoda mais ninguém, e ninguém se sente incomodado com a gente. É aí que mora o perigo, é aí que está a questão, porque não existe mais a diferença. Cadê a diferença entre quem serve e quem não serve, entre o justo e o ímpio, entre os espirituais e os carnais? Quando nós voltarmos a sermos espirituais, como Deus realmente quer que sejamos, nós vamos começar a incomodar o mundo de verdade. Não é político lá no Congresso Nacional, me desculpe, que vai fazer a diferença para a igreja. É uma igreja espiritual militando no Brasil que vai fazer a diferença dentro dessa sociedade. São crentes espirituais. Nós precisamos voltar a ser chamados de fanáticos de novo. Precisamos incomodar de novo. Precisamos que alguém diga: você é chato, você é crente, você é cristão, não, sai pra lá, sabe? E a gente convencer pelo amor. Precisamos voltar isso. Nós estamos agradando muito a sociedade, tem alguma coisa errada com a gente, porque Jesus vai dizer: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que o mundo ia nos amar. O mundo tem que nos odiar de verdade, o mundo tem que ter horror de nós. Sabe por quê? Porque o mundo é adúltero e nós pregamos contra o adultério, o mundo é mentiroso e nós pregamos contra a mentira, o mundo é profano e nós pregamos contra a imundície. O mundo anda na contramão da igreja e a igreja do mundo, então o mundo tem que nos odiar. Tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade. Perdemos alguma coisa no caminho, deixamos alguma coisa para trás, porque nós estamos mais sábios, estamos mais inteligentes, estamos mais admiráveis, porque ninguém mais taxa evangélico de burro. Dá de se reconhecer que os evangélicos cresceram nos últimos 50 anos no Brasil, e que a maioria dos nossos pastores tem formação, e os nossos membros também. Mas espera aí, isso melhorou em que a posição da igreja nesse tempo? A gente convive com gente e falta espiritualidade, falta pessoas espirituais para a gente lidar e para a gente se relacionar. Há duas formas de compreendermos dentro da Bíblia, há várias formas dentro da Bíblia de compreendermos por que temos que ser espirituais. Você acha que o combate do apóstolo Paulo aqui era o quê? Eram os crentes carnais dentro daquela igreja. Crente carnal é dissensão, é problema, é dificuldade, é fofoca, é intriga, porque tudo isso está no campo
carne, pelejas, lutas, batalhas. O problema de Paulo era com os carnais desta igreja. Porque eles conseguiram fazer uma bagunça na igreja que exigiu do apóstolo escrever 2 cartas. Uma, a primeira, sentando pau neles. E a segunda, mostrando para eles o sofrimento dele e a luta dele. E o amor dele por eles. Mas teve que sair um povo lá e falar para o apóstolo o que estava acontecendo naquela igreja. Como é que pode uma igreja com tantos dons e tanta carnalidade no meio deles? Pode ser sim, porque a igreja é formada por seres humanos. Igreja formada por pessoas. Então nós precisamos entender por que eu tenho que ser espiritual, irmã Rosane? Por que Deus exige que eu seja um crente espiritual? É interessante porque quando Deus vai falar que Moisés foi o homem mais manso da terra, meditando, eu descobri que a palavra manso, lá no texto de Números, não se remete à mansidão no sentido de ser tranquilo, de ser zen. Então, logo aquela pergunta que alguém já fez assim, por que Moisés então quebrou as tábuas da lei? Ficou nervoso? Manso não quebra tábuas, não é verdade? Manso não quebra, só se estiver muito nervoso, né? Aquele povo deixava eles nervosos mesmo. Que líder não ficava nervoso com aquele povo? Manso não batia na rocha, falava rocha. Então tem alguma coisa errada quando a Bíblia diz que Moisés era manso. Mas não é manso no sentido de estado de espírito, no sentido de ser zen, de natureza. Não é isso. A palavra manso ali, a tradução força para o português, mas no original é espiritual. E tem sentido isso, essa versão, porque aonde você vai encontrar mansidão? No fruto do Espírito. Gálatas 5,17. Quem é o crente espiritual? É o crente que produz fruto. Não é o crente que prega, não é o crente que profetiza, não é o crente que vira de cambalhota, não é o crente que é do reteté, que é do movimento. Crente espiritual é crente produtivo, é crente que produz fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então Moisés aparece ali como o homem mais espiritual da terra, e tem sentido, porque ele viu a glória de Deus, ele viu Deus. Moisés foi um homem tremendo, o homem mais espiritual da terra. Então ser um crente espiritual é um dever nosso. E por que eu tenho que ser um crente espiritual? Primeiro, porque Deus é espírito. Não adianta eu querer entender Deus na lógica humana ou carnal. Foi Jesus quem disse que Deus é espírito. Então, se eu quiser viver na dimensão de Deus, se eu quiser entrar no universo de Deus, se eu quiser conviver com Deus, eu tenho que entender que eu tenho que ser espiritual, porque o meu Deus é espírito. Jesus foi quem disse, Deus é espírito. Amém? Então eu preciso ser espiritual por isso. Por que eu tenho que ser um crente espiritual? Porque o Espírito Santo é espírito, e toda a comunicação dele conosco é espiritual. Romanos 8,16, o Espírito comunica com o nosso espírito. Olha onde o Espírito Santo comunica. Ele comunica com o nosso espírito. Ele não trabalha só com o campo da emoção, é com o campo da espiritualidade. Ele comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é espírito, precisamos ser espirituais. Por que nós temos que ser espirituais? Porque a palavra, ela é espiritual. A Bíblia é espiritual, é um livro espiritual, aleluia. É um livro espiritual. Essa semana eu tive uma experiência lendo a Bíblia, e eu amo ler a Bíblia, eu gosto de ler de manhã geralmente, e estava lendo a Bíblia de manhã, e eu estou lendo o livro do profeta Jeremias, e quando eu virei a página, ao invés de eu ler o capítulo seguinte, sem querer, passaram-se 5 capítulos, a Bíblia que eu leio em casa é muito fininha, e eu nem percebi, eu continuei lendo o capítulo, eu pulei 5 capítulos, era para ir para o 33, fui para o 38, e eu nem me toquei depois que eu me liguei, eu continuei lendo como se eu tivesse virado para o capítulo seguinte mesmo. E eu estou lá lendo e vendo Jeremias naquela luta, naquela angústia, naquela aflição, e põe Jeremias em calabouço e tira Jeremias de calabouço. Eu já estava chorando, parece que eu nunca tinha lido aquilo, meu coração apertado, uma pena de Jeremias já passou. Por que eu estava sentindo aquilo, meu Deus? Meu coração apertado,
angustiado, e tiram o homem do calabouço, e falam para ele, para de falar contra os judeus, você está do lado dos babilônios. Ele falou, tô não, mas os babilônios vão entrar aqui, vai acabar com todo mundo, vai matar todo mundo, é o recado que tem que ser entregue. E pegam Jeremias, então joga dentro de uma lama, coitado bichinho, e sem pão, e sem nada. Foi me dando uma angústia aquilo, falei, que desespero, comecei a chorar dentro do meu quarto, parece que eu estava vendo a cena. Falei, meu Deus, e quando eu li lá o texto, e colocaram Jeremias no calabouço, e ficou lá por alguns dias, falei, meu Deus, tem misericórdia. O Espírito Santo falou comigo assim, como essa geração pode ser uma geração que ousa dizer que eu estou lhes usando? Que geração é essa que pode falar que eu estou lhes usando ou usando eles? Como? Uma geração que não paga preço, uma geração que não busca, uma geração que não toma cruz, uma geração que não tem Calvário, uma geração que não tem Getsemane. Quem é que eu estou usando? A palavra é espiritual. Não adianta você querer usar a Bíblia de maneira técnica, porque ela não funciona. Ela é um livro espiritual, então eu tenho que ser espiritual. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é divinamente inspirada. O que é inspiração? É sopro, é vento, é fôlego, aleluia, é espírito. A Bíblia é um livro inspirado. Então tem que ser inspirado, porque a Bíblia é inspirada. Eu tenho que ser espiritual, porque o reino de Deus é espiritual. Está na moda materializar o reino. Cismaram que o reino é material. Cismaram de trazer o reino para a atmosfera material. E na mente de alguns crentes modernos, reino de Deus, pertencer ao reino de Deus, é ser rico, é ser próspero. Porque uma cambada de gente que veio lá dos Estados Unidos, me desculpa, pastor Roberto, mas é verdade, trouxe essa visão materialista do reino de Deus e penetrou isso dentro do Brasil, injetou isso dentro do Brasil, e agora a moda é reino, tudo é reino para lá, é reino para cá, e não tem noção do que é reino, materializar o reino. Jesus vai dizer em João 18:36, o meu reino não é deste mundo, não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com isso aqui, o meu reino não é desse mundo, não tem nada a ver com isso aqui. Tem alguma coisa errada com a gente. Ramanchuri cantarahasui. Tem alguma coisa errada conosco. O que fizeram com o reino de Deus? Transformaram o reino de Deus num veículo material, num acesso material. Se Jesus quisesse reino aqui, ele teria Israel, ele resgataria Israel das mãos dos romanos, restauraria a Palestina e colocaria um reino. Mas ele disse, meu reino não é desse mundo. Quiseram fazer ele rei, ele não quis, entrou em Jerusalém, acabou, continuou o ministério dele. Acabou, só foi para cumprir a profecia de Zacarias. Mas ele não quis botar reino aqui, ele disse, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é comida nem bebida. É gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Meu reino é isso. O que fizeram, irmã Beth, com o reino de Deus? Que conseguiram trazer o reino, né, de uma maneira, tornar o reino algo banalizado. Está na boca de gente que não tem noção do que é reino de Deus. E até para entrar no reino, não é qualquer um, tem que ser valente para entrar no reino. Tem que ser valente. Jesus disse, o reino de Deus sofre violência desde João Batista, mas só entrarão no reino os valentes. Os valentes entrarão no reino. O reino de Deus é coisa séria. Tem que ser espiritual, porque o reino é espiritual. Por que nós temos que ser espirituais? Porque a Bíblia vai nos mostrar que até a nossa adoração é espiritual. O nosso louvor é espiritual. Não tem nada a ver com bagunça, com essa modernidade da música cristã que acaba com os cultos. Tem lugares que a gente não aguenta. É tanto barulho, é tanto euforismo. E só se resume naquilo ali.
Os nossos cantores estão cantando melhores, pastor Eliel, é verdade. Estão cantando melhores, mais técnica vocal. Hoje as pessoas lá fora cantam as nossas canções, os padres modernos, o pessoal que é do movimento carismático. Legal! Só que tem um porém. A nossa adoração é espiritual. Oh, aleluia! Foi Jesus quem disse isso. Que a nossa adoração é espiritual. Maria adorando ao Senhor, ela vai dizer: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha a dimensão da adoração de Maria, no espírito. O meu espírito, a minha alma exulta ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Para muita gente, culto legal é aquela barulheira de louvor, e pula, e dança, e não sei o quê. É legal, eu também gosto, mas espera aí, isso não é adoração. Uma vida de adoração é uma vida de serviço, porque adoração é servir. A adoração em forma de culto é parte da nossa liturgia. A nossa adoração, ela é espiritual. Jesus vai dizer: importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Uma adoração que saia daqui de dentro. É um trabalho maravilhoso do Ministério de Louvor, conduzir a igreja a adorar. Mas às vezes é quase que exaustivo. Levante sua mão, adore o Senhor. Eu preciso ter uma vida de adorador. E é uma classe que Deus procura. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Sabe por que Deus procura? Porque não é fácil de achar. Se fosse fácil de achar, Deus não procurava. Porque eu não vejo Deus procurar pastor, Deus não procura missionária, Deus não procura pregadoras, Deus não procura pregador, Deus não procura músico, Deus procura adoradores. Aleluia! Diga assim: Deus me achou nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! O nosso servir a Deus é espiritual. Paulo vai dizer em Romanos 1:9 que ele servia a Deus no seu espírito. E tem que ser espiritual mesmo, porque senão você não aguenta. Não dá para servir a Deus na carne. Tem que ser no espírito mesmo, porque a batalha é grande. Então você serve a Deus de maneira espiritual. Paulo vai dizer: eu sirvo a Deus no meu espírito. Então o nosso serviço a Deus é espiritual. Quanta gente não trabalha mais para Deus, quanta gente não faz mais nada para Jesus, não desenvolve mais a espiritualidade do serviço a Deus, faz para agradar, faz para competir, faz para mostrar serviço, faz para as pessoas verem, fazem para ser visto, fazem para ser aplaudido. Paulo vai dizer: eu sirvo a Deus no meu espírito, é de verdade, é nas minhas entranhas, é aí que eu sirvo a Deus. Nós devemos ser espirituais, porque a proposta de Deus para nós é que sejamos espirituais. Paulo vai dizer em Gálatas 5:17, da nossa guerra, da guerra entre a natureza humana e a natureza espiritual. Paulo vai dizer que uma se opõe à outra. E é uma luta, é um combate. O espírito quer fazer a vontade de Deus, a sua natureza humana quer fazer a sua própria vontade. É uma guerra, nós estamos em guerra. O Júnior estava falando aqui de muitos crentes doentes emocionalmente, mentalmente, é verdade. Se existem guerras terríveis lá fora, guerras no Oriente, guerras na Europa, a guerra que sobrou para a América e para a América do Sul é a guerra emocional. É impressionante o combate do diabo contra as emoções da igreja do lado de cá. É muita gente emocionalmente doente. Há uma guerra, mas sabe por quê? Porque a gente ainda não quis rasgar o coração e se render a Deus. Eu comecei a ler um livro hoje que ele me levou a esquecer da hora de fazer o almoço. Foram 4 capítulos de tão empolgante que o livro estava. E o escritor falava sobre o domínio do eu, da gente saber usar o eu, saber botar o eu em evidência. Eu concordo com ele de certa forma,
querer colocar o eu, impor o eu, nem sempre é uma coisa de arrogante, nem de soberbo. Às vezes você precisa do eu realmente. Por exemplo, lá em João capítulo 5, Jesus perguntou àquele paralítico, quer ser curado? Ele foi contar uma historinha para Jesus. Se o eu dele tivesse restaurado, ele ia dizer, eu quero. Então, às vezes, até para você receber vitória, o seu eu tem que estar firme, tem que estar evidente, você tem que falar na primeira pessoa, e Deus se agrada disso. Nem sempre o eu é o eu exaltado, é o eu soberbo, é o eu arrogante. Deus às vezes precisa resgatar o eu para resgatar a nossa dignidade. Mas tem hora que você tem que colocar o eu lá no Calvário, lá na cruz. Por que existe essa guerra? Porque nós queremos fazer a vontade da nossa natureza. Paulo vai dizer que nós estamos nesse combate entre carne e espírito, espírito e carne. E nós precisamos ser espirituais. A proposta de Deus é que nós tenhamos espiritualidade, que sejamos mais espirituais. Aleluia! Que resgatemos, que essa espiritualidade seja lá dentro da nossa casa. Claro que nós não vamos ter cultos avivados, reuniões avivadas, Deus operando, se eu não sou espiritual lá dentro da minha casa. Esse culto vai acabar, você vai embora. Porque ser espiritual aqui é muito bom. Aqui dentro todo mundo é espiritual. Quando essas portas se fecharem e as luzes apagarem, o espiritual tem que continuar espiritual. Diante de um programa de televisão, diante de uma internet, eu preciso ser espiritual. Fazendo minhas coisas, indo ao shopping, passeando, eu preciso ser espiritual o tempo todo. E aí nós vamos olhar Deus nos fazendo uma proposta para sermos espirituais, porque as nossas guerras são espirituais. Nós estamos numa guerra espiritual, ela é espiritual. Sabe por que a gente transfere tudo para a carne? Sabe por que às vezes a gente fica chateado com alguém? Porque a gente não consegue identificar o diabo por detrás das coisas. E sabe por que a gente não identifica o diabo? Porque a gente está na carne. Diabo não é visto na carne. Diabo não é identificado na carne. Paulo vai dizer, o espiritual discerne tudo. E aí você entra em litígio, você entra em questão, você entra em guerras, você entra em peleja, e o diabo fica bem por detrás. Olha eu aqui. Porque nós não somos espirituais, a nossa guerra, ela é espiritual. Efésios 6:10, Paulo vai dizer-nos, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Diga para quem está do seu lado, você não é meu inimigo. Muito bem. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é. Rabaxander raios. Nossos inimigos são espirituais. Paulo vai dizer que nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, num confronto espiritual. E como estamos? Como é difícil às vezes até falar isso, porque tem gente que acha que a gente é de outro mundo. Às vezes eu vou conversar com pessoas que têm ministério e falo, nossa, que guerra espiritual, né? É mesmo? Mas está tudo tão bem. Gente, eu tenho alguma coisa errada comigo. A pessoa não consegue nem mais ter sensibilidade. Tem crente que não consegue nem mais perceber que ele está numa guerra espiritual. Ele está tão na carne, está tudo numa boa, que ele não consegue nem mais identificar que ele está numa batalha espiritual. Ele e o diabo já é um só. E tem gente que entra no diabo. Diabo, deixa eu entrar em você. O diabo fala, eu não te quero não. Mas ele fala, eu quero você. E se deixa ser usado. Porque não tem mais sensibilidade de batalha espiritual. Tudo para ele, não é bem assim não. Vamos olhar aquilo ali. A pessoa está passando mal. Fui a uma igreja outro dia e a mulher caiu endemoniada. O pastor falou assim, leve ela lá para trás, que ela está estressada. Eu falei, não, ela não está estressada. Ela está endemoniada. O pastor falou assim, não, você sabe que às vezes as pessoas ficam um pouco estressadas. Eu falei, pastor, o senhor cuida do estresse, que eu vou lá para trás com as irmãs e a gente vai botar esse demônio para ir embora. Que estressada! A mulher lá endemoniada, e o pastor dizendo que a mulher estava estressada. Que estresse é aquele, gente? Olha que nível de espiritualidade que a gente chegou. Confundir demônio com estresse. É até preocupante ficar estressado. Eu sei que muito estressado você pode ficar endemoniado mesmo, mas ela não estava.
estava sem espiritualidade para identificar que nós estamos numa guerra. Eu vejo o crente falar, eu vou lá, eu vou resolver, que não sei o que lá. Ninguém mais olha e diz assim, não, isso é o inimigo, nós vamos orar. Não, isso é o inimigo, nós vamos combater. Não, isso é batalha, nós vamos entrar em propósito de oração. Cadê os crentes que viam as coisas desse jeito? Cadê os crentes que olhavam? Eu prefiro esses crentes do que essa onda de crentes que relativizam tudo. Pastor muito culto, muito inteligente, e não conseguiu ver o demônio na mulher. Como é que lá a gente foi orar e saiu em nome de Jesus? Falei, você está estressada? Ela falou, não, agora eu estou bem, eu estou bem. Que estressado, quer? Falta espiritualidade. As nossas guerras são espirituais e as nossas armas também são espirituais. Não adianta querer comer na unha. Não adianta querer fazer pirraça. Não adianta querer lutar com armas humanas. Jogue isso fora hoje. Joga essas cartas que você tem na manga para o lixo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:5 que as armas das nossas guerras, elas não são carnais. Elas são espirituais. Poderosas em Deus. Aleluia, para destruição de fortalezas, aleluia, e de todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, e ele diz, levando cativo toda mente à obediência de Cristo. Nossas armas são espirituais. Eu gosto quando às vezes vem aquelas irmãs e falam, irmã, o senhor está botando uma espada na sua mão. Tá mesmo, eu recebo. Fisicamente eu não ando com espada por aí. Mas espiritualmente, a gente precisa. E muito. Né? Irmã, o senhor está colocando uma couraça. Eu entrei no hospital, lá no Hospital da Mulher com a minha irmã, para levar ela para uma consulta. Estou lá no hospital, de repente, isso agora, no início de novembro, vem uma faxineira, passa por mim, voltou e falou, glória a Deus. Bem alto, falei, amém, amém. Não. Médico passando, enfermeira, que não é um movimento só, né? Hospital imenso. Eu falei, amém. Ela falou, varão, o mistério é o seguinte. Começou a me entregar rolo no corredor do hospital. Eu falei, amém, irmã. O Senhor é bom, ela. E tem mais, o Senhor manda te dizer, coloca essa couraça na tua frente. E começou a rodar no corredor do hospital. Médico passando de um lado e do outro. Eu disse, Jesus, o que é isso? Minha irmã olhou assim, eu falei, eu que não vou dar lugar. Porque isso aqui vai virar um culto. Tem teca dos bois. E ela disse assim, olha! E depois ainda cantou um hino em alto. Aí alguém chamou ela lá dentro, ela foi. Falei assim, ai, glória a Deus, Senhor, muito obrigado pelo mistério. Pensei que tinha acabado. Uma irmã imensa, uma negona grandona, daqui a pouco vem ela, juntos com Deus, cheia de poder, e falou, olha, varão, tem mais, o mistério é esse. Falei, meu Deus, lá no corredor do hospital, todo mundo olhando. Tem couraça? Está dizendo que tem? Eu quero, manda a couraça que eu quero, porque as armas são espirituais. É tudo espiritual. Tem sandália de fogo? Pode calçar também, tem problema não. Eu estou vendo, irmã, com sapato de fogo. Eu nunca vi, mas está dizendo que está vendo, então eu estou com sapato de fogo. Não, Fernanda? Sapato de fogo, pode, amém. Sandália de fogo, tudo de fogo. Que seja, porque as nossas armas são espirituais. Sabe por que você não está conseguindo vencer? Porque você está lutando até essa noite na carne. Porque você está usando recursos da carne, do seu próprio entendimento. Não se apoie nele, diz a Bíblia. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia, glória a Deus. Você recebe armas espirituais. A Bíblia diz, nós já vamos terminar, que a nossa união com Deus, ela é espiritual. A Bíblia diz que nós somos um no Senhor. 1 Coríntios 6,17, em espírito. Em espírito nós somos um com o Senhor. Paulo vai dizer, glorificai a Deus no vosso corpo, mas também no vosso espírito. Nós formamos um com Deus.
Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta, 4:22, que Deus era com o seu espírito. A nossa disposição de mente, ela é espiritual e de coração também. Mateus 5:3, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de coração, porque esses verão a Deus. Aleluia! O salmista vai orar e vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O espírito é um elemento, uma substância que pode suportar e resistir a tudo, a qualquer coisa. Eu quero terminar essa palavra mostrando para você o segredo de Caleb. Por que Caleb foi um homem vitorioso? A Bíblia vai dizer lá em Números 14:24, que Caleb teve um espírito diferente. Eu consultei várias versões e nenhuma delas tinha espírito com E minúsculo. Todas elas traduzem espírito humano. É Deus quem vai dizer que Caleb tinha um espírito diferente. O segredo de Caleb chegar aos 85 anos de idade, com aquele vigor de 45, pronto para tomar a terra que havia sido feito de promessa para ele, ele foi lá cobrar Josué: eu quero o que Deus prometeu através de Moisés, o seu servo. A minha terra era a terra de Quiriate Arba, a terra dos maiorais do gigante. O velhinho com 85 anos, ele disse: eu tenho vigor de um homem de 40, estou pronto para entrar e para sair, e quer saber quem me ajudar a matar o dono da terra lá, o maioral do gigante, vai casar com a minha filha e vai receber uma porção. O sobrinho dele não foi nada bobo, Otiniel, foi lá e matou o gigante, casou com a menina e ainda recebeu herança. O que justificava? A Bíblia são as histórias, né? O que justificava aquele vigor de Caleb? O espírito de Caleb. Caleb trabalhou durante 40 anos o espírito dele. Ele não deixou o espírito dele envelhecer, porque espírito não envelhece. Ele não deixou o espírito dele se abater. Por 40 anos, Caleb não guardou mágoa de ninguém. Eu fui fiel e estou aqui padecendo por causa desse povo. Não. Caleb se manteve firme. A gente não sabe quanto tempo ainda vai ficar por aqui, mas eu estou firme. Caleb cultivou uma vida no espírito. Caleb foi um crente espiritual. O resultado disso foi vigor suficiente para vencer quando precisou vencer. Aleluia. Caleb conseguiu ser espiritual por 40 anos no deserto. Gente que não pode passar pelo deserto, que vai deixar de ser espiritual. Crente que se enfrentar as lutas da vida, vai deixar a espiritualidade. Gente que vai abandonar a Jesus pelos problemas da vida. É bom falar de Caleb, mas eu prefiro falar do espírito de Caleb. Um homem que teve força espiritual para suportar o deserto. Aleluia! Quem cultiva uma vida no espírito não sente as dormências do corpo, a fragilidade do corpo, porque o espírito é maior, ele é mais forte, ele vai dar vigor, ele vai dar força. Aleluia! O espírito vai dar vigor ao corpo, ele vai dar saúde ao corpo. E a Bíblia vai nos mostrar que Caleb foi esse homem espiritual. Pela fé, venceu reinos, venceu o gigante, teve um espírito diferente. Nessa noite eu gostaria de orar com a igreja, e eu gostaria de pedir ao Senhor que nos levasse a essa dimensão espiritual que nós precisamos. Provérbios vai dizer: o espírito do homem o aliviará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Caleb conseguiu manter esse espírito renovador, restaurador, porque foi um crente espiritual. Ele tem característica peculiar, o crente espiritual. Ele tem uma outra visão de vida cristã. Ele tem uma outra postura. A gente quer que Jesus volte, mas eu preciso dizer a você, ele vem buscar uma igreja espiritual. Ele vem buscar um povo espiritual. Ele vai vir buscar um povo que consegue se desprender dessa miséria de vida aqui e viver para o Senhor. Ele vem buscar gente que ainda consagra a sua vida. De gente que se entrega, de gente que lá dentro da sua casa consagra a sua casa. Aleluia! Um dos maiores problemas das famílias cristãs é que as pessoas são só crentes dentro da igreja, dentro de casa não são. Aí o diabo entra lá. Aí as pessoas vêm pedir oração.
Porque não tem espiritualidade dentro de casa. Eu amo quando as pessoas chegam lá em casa e dizem: é tão bom aqui, aqui tem uma coisa boa. Tem mesmo, tem Jesus, aleluia. Jesus é presente lá em casa, na vida das minhas irmãs. Ele é presente, ele não é uma pessoa que a gente se encontra com ele no culto. Ele mora lá em casa, aleluia, ele mora lá, é a casa dele também. Rabaracantar raios. Uma vida espiritual, casamentos espirituais, esposos espirituais, mulheres espirituais, porque o espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém ele é discernido. Quem entende um crente espiritual, não espere ser entendido, você não vai ser feito para ser entendido. Por isso que a gente às vezes olha para algumas pessoas que são espirituais e diz assim: é esquisito, né? É estranho. Todo crente espiritual, ele tem um negócio meio estranho. E a gente acha às vezes até que é doido. Mas o espiritual, ele discerne tudo. E de ninguém ele é discernido. Não adianta, que ninguém vai te entender. Pode pegar todas as teorias da psicologia, da psicanálise. Ninguém vai entender um crente espiritual. Nós vamos orar. Gostaria de pedir ao pastor Roberto permissão para isso. E nós vamos ficar de pé, e você vai sair desse culto com esse desejo. Deus sabe que você é humano, que você não é perfeito. Deus sabe das suas limitações, mas Deus exige que você seja mais espiritual. Aleluia. Deus exige de você mais espiritualidade. Deus exige que dentro desse grupo você seja o crente espiritual. Eu lembrei muito de um louvor quando eu estava vindo para cá, que é aquele humano da Bruna Carla. Eu não sei se vocês cantam. Sou humano, não consigo ser perfeito. Me leva além. Vocês cantam? Porque eu não canto nada. Você vai colocar a mão no seu coração nessa hora. Talvez você vai dizer: irmã Rosane, realmente eu precisava ouvir essa palavra. Eu preciso buscar mais as coisas espirituais. Eu percebo que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu percebo que eu preciso buscar mais a presença de Deus. Eu preciso me encher mais do Espírito Santo. Aleluia. Eu sei que não é o perfil de mensagem que é para agradar o seu coração, mas é no mínimo para te fazer mais cristão. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos precisam ser mais espirituais. A minha língua precisa ser mais espiritual. Os meus ouvidos precisam ser mais espirituais. As minhas mãos precisam ser mais espirituais. Os meus pés precisam ser mais espirituais. O meu coração precisa ser mais espiritual. Arrebaracante, orehaios. Aleluia. Aleluia. Eu preciso ser um cristão mais espiritual. Eu preciso ser um crente que entenda mais as coisas de Deus, que viva mais na presença de Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Peço o Senhor nesta noite. Aleluia. Me faz esse crente, Espírito Santo, esse crente que viva no universo das coisas espirituais. Arabaracantara-raios. Aleluia. Nós vamos ver Deus fazer coisas tremendas no nosso meio. Aleluia. Nós vamos ver Deus operar de uma maneira especial. Aleluia. Quando nós buscarmos mais das coisas espirituais.